capítulo 13, versículos de 1 a 3. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 3. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Agora, capítulo 16, versículo 14. Capítulo 16, versículo 14. Todas as vossas obras sejam feitas em amor. Todas as vossas obras sejam feitas em amor. Repitam comigo esse versículo, por favor. Todas as vossas obras sejam feitas em amor. Obras aqui são todas as ações, tudo o que fazemos, tudo aquilo que realizamos. Tudo deve ser feito em amor. Eu quero chamar a atenção dos irmãos que a palavra de Deus aqui não diz todas as vossas obras sejam feitas por amor. A palavra de Deus, embora algumas versões tragam, mas não é a melhor tradução, todas as vossas obras sejam com amor. Algumas versões trazem, não é a melhor tradução. O tradutor quis interpretar o texto original. Um tradutor não pode interpretar o texto original. O tradutor deve colocar o que está no texto original lá no grego e cabe aos leitores fazer a interpretação. Então, alguns tradutores, na outra versão da Sociedade Bíblica do Brasil, colocaram todas as vossas obras sejam com amor. Não, lá no original, no grego, é em amor. E por que eu estou enfatizando isso? Porque em amor é muito mais do que por amor. Em amor é muito mais do que com amor. Não é? Quando se diz todas as vossas obras sejam por amor, se está falando a respeito da motivação, por amor. Quando se diz todas as vossas obras sejam feitas com amor, está se falando da maneira como se faz. Quando se está aqui lendo a palavra de Deus, está escrito todas as vossas obras sejam em amor, está envolvendo tudo. Tanto a motivação, como a maneira como as obras são realizadas. Perceberam? Todas as vossas obras sejam feitas em amor. Envolve tanto a motivação, o porquê, não é? E envolve também o como as obras são realizadas. Então, meus queridos, o que a palavra de Deus está nos ensinando é que tudo o que fazemos deve ter como motivação o amor.
tudo que fazemos deve ter como motivação o amor. E tudo que fazemos deve ser feito com amor. Todas as vossas obras sejam feitas em amor. Repito, tudo deve ser feito com essa motivação, amor. E tudo deve ser feito envolvido em amor. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Primeira epístola de João. Deus é amor. A Bíblia não diz que Deus ama. A Bíblia diz muito mais. A Bíblia diz que Deus é amor. E a palavra de Deus também diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados para repetirmos, fomos criados para replicarmos o caráter de Deus. O pecado nos torna egoístas, egocêntricos. Mas quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, Ele coloca em nós, Ele restaura em nós o amor de Deus, que deve existir em nós. E por isso, meus irmãos, a motivação de tudo para nós deve ser o amor. O amor a Deus e o amor aos nossos semelhantes, o amor ao nosso próximo. Segunda lição da Escola Bíblica Dominical, nós estamos estudando a respeito do quê? E quantos alunos tem aqui da Escola Bíblica Dominical? Estou vendo que vai terminar o culto, um bocado de gente vai dar no pé, hein? Espero que não. Hã? Os 10 mandamentos, é o que nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical. Os 10 mandamentos é algo muito importante. E os irmãos já viram por que é importante domingo passado, na primeira lição. Mas na segunda lição, hoje, o mandamento de amar a Deus, nós vemos lá como Jesus, como é que Jesus revalida esse mandamento, como Jesus ensina esse mandamento. Nós vemos como Jesus foi inquirido por um mestre da lei, qual era o mandamento principal. E Jesus disse que era o mandamento do amor. Ué, mas onde está escrito nos 10 mandamentos? O mandamento de amar está assim. Tem lá, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E Jesus resumiu a lei justamente nessas duas partes, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, a nossa motivação em tudo que fazemos deve ser o amor. Amor a Deus, em primeiro lugar, e o amor ao próximo como a nós mesmos. Tudo deve ser motivado pelo amor. E tudo tem que ser feito com amor. Não é fazer de qualquer maneira só para se desincumbir de uma tarefa. Não é fazer as coisas de qualquer maneira, porque alguém mandou, porque alguém pediu. Não, tudo deve ser feito também com amor. Tudo que fazemos deve ficar patente o nosso amor a Deus, tudo que fazemos deve ficar patente o nosso amor ao próximo. Se a nossa motivação é o amor, é lógico que, como consequência, vamos fazer tudo também com amor, né? Fazei todas as coisas em amor, por amor e com amor. É isso que quer dizer, em amor. Mas, meus irmãos, isso inclui também, é claro, as nossas obras no serviço de Deus. E eu queria enfocar um pouquinho isso mais especificamente.
Muitas vezes o que fazemos para nós próprios, fazemos com amor. Muitas vezes o que nós fazemos para os nossos queridos, fazemos com amor. Mas muitas vezes o que é para Deus, nós não fazemos ou fazemos de qualquer maneira. Deus que deve ser o nosso alvo primeiro do nosso amor, e muitas vezes é negligenciado. Não deve ser assim. Nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 13, foi o primeiro texto que nós lemos. Apóstolo Paulo estava ensinando a igreja de Corinto a respeito dos dons espirituais. Aquela igreja, muitos membros daquela igreja estavam fazendo o serviço de Deus, não estavam fazendo em amor, não. Nós vemos vários textos aqui dessa epístola que vemos que aqueles crentes estavam inchados, arrogantes, querendo fazer as coisas para sobressaírem no meio daquele grupo, para serem apreciados no meio daquele grupo, para terem um status no meio daquele grupo, ao invés de estarem fazendo verdadeiramente todas as obras em amor. E eles eram ignorantes a respeito dos dons espirituais. Capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo deixa isso muito claro. O apóstolo Paulo disse para eles: ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Eles desconheciam os verdadeiros dons espirituais, eles desconheciam como e por que deveriam empregar os dons espirituais. E, meus irmãos, tem muita gente hoje assim, né? Um dia desse estava conversando com um irmão que estava falando assim: eu lá na igreja, eu me dedico ao dom da oração. Não era aqui da nossa igreja, não. De uma outra igreja. Né? Uma dessas novas igrejas que vão surgindo por aí. E ele me dizendo: eu tenho o dom de orar. Orar é dádiva para todos nós. A Bíblia deixa isso muito claro. Ninguém tem dom de orar. Todos nós, a Bíblia deixa claro que por meio de Jesus Cristo temos livre acesso a Deus. E o apóstolo Paulo, ele diz a todos os crentes: orai sem cessar. Tem muita gente por aí hoje inventando dons espirituais que não existem, que nós olhamos na Bíblia, procuramos, e com toda boa vontade, e não encontramos. E outros que pegam dons que são mencionados na Bíblia e interpretam e distorcem e praticam de uma maneira toda errada. Isso que muitas vezes nós observamos hoje é antigo, já existia na igreja de Corinto. Eles eram ignorantes a respeito dos dons espirituais. Apóstolo Paulo esclarece para eles que dons são como que capacitações especiais, ferramentas que Deus coloca em nossas mãos, que o Espírito Santo nos concede para nós realizarmos a obra de Deus. E dentre outras coisas, apóstolo Paulo mostra aqui que a motivação para nós empregarmos os dons espirituais deve ser o amor. E nós devemos também empregá-los com amor. Amor a Deus e amor aos nossos irmãos. Por isso ele fala aqui em 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos,
Aqueles irmãos lá em Corinto, na sua ignorância, queriam falar línguas estáticas, queriam entrar em êxtase, e a semelhança dos oráculos gregos, dos templos gregos, falar algo numa língua estranha para ser interpretado o que significava. Tanto que o apóstolo Paulo vai falar aqui no capítulo 14, que o espírito dos profetas, fica sujeito aos profetas, ou seja, eles não saem de si, não entram em êxtase. Mas estavam querendo fazer isso lá em Corinto e produzir uma língua que eles diziam que era dos anjos, que só Deus conhecia e Deus concederia a alguns intérpretes a capacidade de interpretar a língua dos anjos. E eles diziam, isso é dom do Espírito Santo, na ignorância deles. E ele fala também das línguas dos homens. Esse era o verdadeiro dom de línguas que foi manifestado no dia de Pentecostes e em algumas outras ocasiões que nós vimos no estudo do livro de Atos no trimestre passado. Então o apóstolo Paulo está se referindo aqui a esse dom, e que os coríntios supervalorizavam. E ele diz aqui, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, vocês acham que tem esse negócio de dom de línguas, mas vocês aí estão inchados, como ele disse em outros capítulos anteriores, vocês estão inchados em si mesmos, sem amor, que é o principal, como ele diz no final do capítulo 12, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E ele passa a falar então do amor aqui, Vocês podem falar muita língua, mas vocês estão sem amor. É barulho só, é igual lata batendo, Lata batendo, não diz nada, só faz estardalhaço, mas não produz nada, é só barulho, porque falta amor. Aí ele continua e se refere a outro dom. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e ele se refere também ao de conhecimento ou ciência, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. E ele se refere a outro dom da fé, não da fé que salva, mas a fé que nos impulsiona às realizações no reino de Deus. Ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Olha, vocês podem ser grandes conhecedores, vocês podem ser grandes doutores das coisas de Deus, vocês podem ter uma fé capaz de impulsionar vocês a fazerem coisas maravilhosas e miraculosas. Se não tiverem amor, não adianta nada, não vai produzir nada de bom. E aí o apóstolo Paulo também se refere ao outro dom, o dom de exercer misericórdia, que ele menciona também. Ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e chegasse a entregar o meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Fazer a obra do reino de Deus, ou tentar fazer a obra do reino de Deus, tentar servir a Deus, sem amor, não leva a lugar nenhum. Tentar fazer a obra de Deus sem amor não produz fruto algum. Exercer dons espirituais. O Espírito Santo deu, o Espírito Santo capacitou. Eu estou conseguindo entender a Bíblia em profundidade, até os textos mais complicados da Bíblia. O Espírito Santo me capacitou com o dom,
do conhecimento com o dom da ciência. Estou conseguindo expor a palavra de Deus com toda a clareza. As pessoas entendem. O Espírito Santo me capacitou com o dom de mestre. Estamos recordando um pouquinho que já estudamos em algumas outras ocasiões, né, irmão? Sobre dons espirituais. Estou conseguindo liderar os irmãos na obra de Deus. O Espírito Santo lhe capacitou com o dom de governo, com o dom de liderança. Eu estou conseguindo exercer misericórdia. Estou conseguindo ajudar os necessitados com eficiência e levar os outros irmãos da igreja a participarem disso. O dom é de exercer misericórdia, e por aí vai. É dom do Espírito Santo. Deus colocou isso em você, colocou em mim. Mas se eu não estiver fazendo em amor, né, como vimos no início, em amor quer dizer a motivação e a maneira. Né? Se eu não estiver fazendo em amor, a gente vê aqui em 1 Coríntios 13 que esses dons não estarão realmente produzindo nada. Só barulho, só estardalhaço. Frutos verdadeiros para o reino de Deus, nenhum. Então, meus irmãos, fico alerta, fico aviso da palavra de Deus. Todas as nossas obras devem ser feitas em amor. Não somente a capacidade humana, Deus nos deu inteligência e habilidades. Não somente a capacidade sobrenatural, Deus nos deu os dons espirituais, por meio do Espírito Santo, que habita em nós. Mas devemos empregar dons e habilidades sempre motivados pelo amor a Deus, pelo amor ao próximo. Sempre motivados pelo amor. E sempre com amor, sempre tudo envolvido em amor. O que é que tem realmente nos motivado? Repito, às vezes o que nos motiva é o desejo de autogratificação. Não estou falando gratificação no sentido material, financeiro, não, no sentido emocional. Fazermos coisas que nos gratificam emocionalmente, que nos sentimos bem fazendo. Outras vezes é como os coríntios, outras vezes é o desejo de sermos apreciados, notados, sobressairmos no grupo. Meus irmãos, vamos orar, vamos pedir a Deus. Nós vemos lá em Gálatas 5 que o verdadeiro amor é fruto do Espírito. Portanto, vamos dar sempre lugar à sua atuação. Vamos orar a Deus, vamos pedir que Ele derrame sempre desse seu amor verdadeiro em nossos corações. E que realmente todas as nossas obras sejam sempre feitas em amor. Todas as nossas obras sejam realmente sempre feitas em amor. Deus nos abençoe para isso. Amém. Vamos entoar o hino Um Vaso